Eu adorava acampar. Costumava passar todos os momentos livres acampando ou planejando uma viagem de acampamento. Eu adorava estar ao ar livre, longe da sufocante monotonia dos eventos cotidianos e dos problemas de primeiro mundo. Eu costumava fazer isso de forma bastante radical também, construindo abrigos em vez de levar uma barraca, bebendo de riachos nas montanhas, caçando e armando armadilhas para nossa comida. Em abril do ano passado, 2 amigos e eu partimos para uma viagem de 4 noites de caminhada e acampamento na trilha dos Apalaches. Com cargas superiores a 23 quilos, marchamos 32 quilômetros pelas colinas verdes e exuberantes antes de chegar à nossa primeira grande fonte de água. Uma longa faixa de água tranquila e clara, situada em um vale pitoresco. A jornada levou 2 dias, com cerca de 18 horas de marcha contínua, nossas mochilas pressionando dolorosamente nossos ombros a cada passo. Ainda assim, a sensação de realização era intoxicante. Dias e noites se passaram enquanto avançávamos pela trilha, procurando comida pelo caminho. Era cansativo, uma luta constante, mas a sensação de paz que o ambiente natural pode proporcionar é profunda. À noite, espetávamos salsichas em paus, devorando-as enquanto aquecíamos cidra de maçã doce em nossas panelas sobre o fogo. Ouvíamos os chamados das corujas como fantasmas e observávamos as brasas dançando no ar como vagalumes, enquanto nossas pálpebras ficavam pesadas. Encontramos uma boa quantidade de frutas e água fresca era abundante, mas nossas tentativas de encontrar proteína falharam em cada tentativa. Não conseguimos encontrar ovos de pato. Éramos muito lentos ou inexperientes para pegar coelhos e nossas varas de pescar improvisadas não estavam funcionando tão bem quanto estávamos acostumados. Estávamos ficando desesperados, e embora estivéssemos tentando, o homem não pode viver apenas de barras de cereal e manteiga de amendoim. Teríamos que fazer uma viagem até a cidade mais próxima, a quase 11 quilômetros de distância. Nem é preciso dizer que nos perdemos. Depois de algumas horas de caminhada, começamos a subir uma colina bastante íngreme por meio de um atalho. O tempo todo eu me lembro de ver uma névoa densa aderindo ao topo da colina, a pelo menos 500 metros acima de nós. Só que não estava exatamente aderindo. Estava apenas esperando a temperatura cair o suficiente para descer sobre nós, cobrindo-nos, e foi o que aconteceu. Lembro-me da imagem do meu amigo Chris sendo severamente obscurecida enquanto eu caminhava atrás dele. Tentamos manter o ânimo quando começamos a ver os restos de cordeiros recém-nascidos. Abril é o mês de nascimento dos carneiros, então isso não é necessariamente uma visão incomum. Mas esses restos estavam completamente intactos. Nenhum carniceiro havia tocado esses corpos, e havia muitos deles. Nem é preciso dizer que ficamos aliviados quando o contorno de um chalé apareceu à vista. Não tínhamos absolutamente nenhuma ideia de onde estávamos, e não havia menção de nenhum chalé no nosso mapa. Meus pés doíam e nossas reservas de água estavam diminuindo, pois não esperávamos ficar perdidos por tanto tempo. Decidimos parar e pedir direções. Tivemos que escalar um muro de pedra baixo para alcançar o edifício em si, já que o chalé estava estranhamente situado na encosta. Notei com interesse sombrio que não havia caminho levando a qualquer tipo de estrada ou rodovia. A moradia estava completamente isolada de qualquer contato humano. Paramos ao chegar ao portão da frente, ou o que passava por um portão. Era feito de alguns galhos de árvore grosseiramente cortados, presos com pregos enferrujados e barbante podre. Chris tentou abrir, mas não havia dobradiça. Ele simplesmente caiu em suas mãos. Ele o colocou de lado educadamente, embora confuso. O pequeno pátio antes da porta da frente estava coberto de ervas daninhas, com a grama crescendo entre as lajes de concreto quebradas sob nossos pés. Espalhados em um jardim da frente menor, havia uma variedade de curiosidades colocadas em posições decorativas. Coisas estavam amarradas aos galhos de uma árvore jovem no centro do gramado descuidado. Pequenos carros de brinquedo, uma bola de tênis, uma escova de cabelo. Um carrinho de mão estava ao pé dela, sujo de exposição, contendo alguns livros encharcados, algumas fitas
VHS e um boneco de ação infantil. Eles estavam estranhamente organizados em um círculo irregular ao redor do boneco de ação. Chegando nervosamente à porta, estendi meu braço, sentindo-o ficar pesado enquanto eu fechava o punho. Bati 3 vezes, sentindo a porta tremer com a força, depois esperei, ouvindo sinais de vida e espiando por uma pequena janela suja à direita da porta decrépita. Eu conseguia distinguir mais itens variados, aparentemente não relacionados, espalhados em prateleiras e mesas. Foi quando me virei para Chris. Lembro-me de simplesmente comentar que deveríamos seguir em frente, que não havia ninguém em casa. Mas ele não respondeu. Havia algo nele. Ele parecia pálido e confuso. Mal posso explicar agora que tento lembrar. Ele estava olhando pelas janelas sujas, enquanto eu batia na porta, e tinha uma visão muito melhor do interior da casa. Era quase como se ele tivesse visto algo, mas simplesmente não conseguia explicar o que. Ele começou a balançar a cabeça violentamente, hiperventilando enquanto corria para fora do pequeno pátio. Eu estava confuso, um pouco assustado, e comecei a gritar atrás dele, perguntando por que diabos ele estava agindo de maneira tão estranha. Sim, o pequeno chalé era esquisito para caramba, mas ele estava agindo como se tivesse visto um fantasma. Ele só me respondeu uma vez com os dentes cerrados. Precisamos ir embora. Agora. Mais tarde naquela noite, enquanto bebíamos cervejas ao redor da fogueira, finalmente criei coragem para perguntar a ele o que ele tinha visto pela janela. Ele começou a balançar a cabeça daquele jeito estranho, gaguejando enquanto tentava encontrar as palavras para se expressar. Ele explicou que havia alguém naquele chalé o tempo todo, se escondendo de nós. Que enquanto eu estava batendo, tentando chamar a atenção deles, eles deram uma única olhada para fora, direto nos olhos do meu amigo. Meu amigo disse que nunca tinha visto alguém tão deformado, que ele não conseguia dizer se a pessoa era deficiente ou se tinha sido tão espancada que seu rosto tinha sido rearranjado. Ele disse que quando eles travaram olhares, a figura do outro lado do vidro parecia aterrorizada, mas não havia como eles estarem sobrevivendo sozinhos lá. Havia algo mais vivendo lá também. Algo que poderia estar voltando para nós, para chegar a qualquer momento. Agradeço a Deus por não termos descoberto o que era. Pelo menos uma vez por ano, a família do meu padrasto faz uma pequena viagem de acampamento na Carolina do Sul. Minha mãe está casada com ele há cerca de 6 anos, então tive a oportunidade de participar de algumas dessas viagens quando meu trabalho permite. A primeira viagem que participei foi logo após minha mãe e meu padrasto se casarem. Sozinho com meu irmãozinho, carregamos a caminhonete do meu padrasto com equipamentos de acampamento e fizemos a viagem de 9 horas de nossa casa em Pittsburgh até a terra natal dele na Carolina do Sul. Acabamos de passar a linha do estado para a Virgínia Ocidental quando paramos pela primeira vez para abastecer. Todos saímos da caminhonete para esticar as pernas e usar o banheiro, enquanto meu padrasto entregava alguns dólares a um atendente idoso para abastecer o carro. Terminei no banheiro e voltei para a caminhonete quando comecei uma pequena conversa com o atendente idoso. Ele parecia simpático no início, perguntando para onde estávamos indo, quanto tempo ficaríamos, essas coisas. Mas quando mencionei que estávamos acampando, seu humor pareceu mudar. Você sabe, você deve sempre respeitar a natureza. Ela pode ser implacável, explicou ele. Não mexa com os animais. Não deixe nada além das suas pegadas. Qualquer sujeira e, bem, a floresta tem um jeito de te avisar que você não é bem-vindo. Assegurei-lhe que tínhamos o máximo respeito pela natureza e que não deixaríamos nenhum lixo quando partíssemos. Mas isso não pareceu mudar seu comportamento. Ele terminou de abastecer nosso carro e voltou para sua cadeira sem dizer uma palavra. Várias horas depois, já estávamos bem na Carolina do Sul quando fizemos uma última parada antes do acampamento. Era basicamente uma reserva natural,
que também funcionava como uma parada de caminhões, com um pequeno painel de informações que nos contava sobre a flora e fauna locais. Mas algo chamou minha atenção no canto inferior do painel. Esculpido no plástico branco estavam apenas 2 palavras: respeite a natureza. Essas foram as palavras que o atendente do posto de gasolina me disse. Era estranho, claro, mas tinha que ser uma coincidência. As mesmas palavras, sim, mas centenas de quilômetros de distância, não havia como ser o mesmo cara. Quero dizer, esse tipo de coisa só acontece em filmes de terror bobos. Naturalmente, não mencionei isso para minha mãe ou meu padrasto. Quero dizer, por que eu faria isso? Eu pareceria louco. Quero dizer, eu seria louco se pensasse que havia alguma conexão entre o atendente do posto de gasolina e a mensagem esculpida. Então, simplesmente voltamos para a caminhonete e seguimos em direção ao acampamento. Ao chegar, cumprimentamos a família estendida, uma pequena rodada de abraços e apertos de mão. Depois começamos a montar a grande tenda luxuosa onde dormiríamos. Depois de terminarmos, voltamos para socializar com a família e nos fartamos com o churrasco. Toda a família do meu padrasto era tão encantadora quanto ele, e acho que devo acrescentar que meu padrasto era um pai muito melhor do que nosso pai biológico. Então, além do período inicial de namoro deles, fiquei feliz que minha mãe encontrou alguém tão bom para ela. Depois de uma noite ao redor da fogueira, cantando velhas canções com meu tio padrasto no violão, voltamos para nossas tendas para dormir. Mas ao chegar, vimos algo deitado na grama perto da entrada. Era um pássaro morto. Meu irmãozinho começou a surtar, o bicho estava começando a decompor e um grande "oh" coletivo ecoou pelas árvores quando o cheiro nos atingiu. Meu padrasto nos acalmou, dizendo algo sobre os peidos de carro do meu irmão serem muito piores, e depois se livrou do bicho enquanto nos preparávamos para dormir. Mas eu o observei à luz da lanterna dele, enquanto ele usava um pau para tirar o pequeno cadáver com penas do nosso acampamento. Ele se ajoelhou na terra e puxou algo debaixo da asa podre do pássaro, algo que parecia um bilhete. Quando perguntei sobre isso, ele desconversou como se não tivesse encontrado nada. Eu teria seguido com mais perguntas, mas quando vi o olhar nos olhos dele, decidi não insistir. Ele estava assustado, realmente assustado. Na manhã seguinte, alguns dos outros membros da família mencionaram ter ouvido passos fora de suas tendas durante a noite. Eles estavam perguntando se alguém tinha saído da tenda, se havia algum sonâmbulo no grupo. Mas sem sucesso, ninguém admitiu ter saído da tenda tão tarde. Foi quando a atmosfera começou a ficar um pouco tensa. A segunda noite foi um pouco menos agitada. Não houve passos fora das tendas de ninguém, mas eu ouvi algo que me impediu de dormir direito. No meio da noite, eu podia ouvir a voz do meu irmãozinho do outro lado da tenda. No início, achei que ele estava lendo em voz alta, como era comum na idade dele. Mas não havia luz de lanterna, então ele não tinha um livro. Estiquei os ouvidos, tentando entender o que ele estava sussurrando. Achei que estava ficando louco quando finalmente entendi as palavras. Não havia como ele estar dizendo o que eu pensava que estava dizendo. Mas ele estava recitando as informações que estavam no painel informativo na parada de descanso que fizemos quando entramos na Carolina do Sul. Parecia que ele estava repetindo palavra por palavra, usando todas aquelas palavras difíceis que eu sabia que ele não conhecia de cor. Ele eventualmente parou, mas eu estava tão assustado que não consegui dormir direito. Acordei exausto com o som da voz do meu padrasto. Ele parecia incomumente severo. Quando saí para o acampamento, vi por quê. Todos estavam arrumando suas coisas e colocando nos diversos veículos. Deveríamos ficar mais algumas noites, pelo menos, mas o clima estava tenso. As pessoas não falavam entre si enquanto arrumavam rapidamente suas coisas. Meu padrasto me pediu para ajudar a arrumar e fazer isso o mais rápido possível. O olhar nos olhos dele me disse para não fazer perguntas. Estávamos de volta à estrada para a Pensilvânia ao meio-dia. Eu estava tão feliz por sair de lá que consegui ficar de boca fechada o caminho todo de volta para casa. Eu precisava saber o que tinha acontecido para assustar todo mundo tanto.
Eu também precisava perguntar o que ele tinha tirado do pássaro morto na primeira noite, mas o momento precisava ser certo. Chegamos em casa no final da tarde, tão tarde que meu padrasto teve que carregar meu irmãozinho dormindo do carro direto para a cama. Depois de um jantar tardio, consegui pegá-lo sozinho na frente da TV. Ele sabia o que eu queria perguntar antes mesmo de eu falar. Havia um bilhete no pássaro morto, exatamente como eu esperava. Ele me disse que estava escrito, "Vá para casa", mas achou que era uma brincadeira de adolescentes locais, ou de um dos primos que ressentia o fato de ele ter deixado as Carolinas para seguir para o Norte Yankee. Então, ele ignorou. Perguntei se ele tinha ouvido meu irmãozinho falar dormindo, mas quando ele me lançou um olhar confuso, soube que ele não tinha ouvido. Mas ele explicou o que deixou a família tão assustada a ponto de fugir do acampamento. O primo que ele suspeitava do primeiro bilhete acordou ao amanhecer com a bexiga cheia de cerveja. De olhos sonolentos, ele saiu da tenda, fez xixi e depois voltou um pouco mais acordado. Foi quando ele notou o cervo morto perto da fogueira. Alguém tinha deixado como uma mensagem. Ele acordou meu padrasto e o fez mover o cervo antes que qualquer outra pessoa acordasse e surtasse. Assim que isso foi feito, eles acordaram suas famílias e puseram todos em movimento. Mas isso não é a pior parte. Meu padrasto explicou que quem quer que tivesse deixado o cervo morto havia esculpido algo na carne dele. Eles devem ter cortado o cervo enquanto ainda estava vivo, pois ele disse que as letras foram formadas mais de sangue coagulado do que de cortes abertos. Ele disse que eram apenas 2 palavras, 2 pequenas palavras. Perguntei o que estava escrito. Ele suspirou, incapaz de me olhar nos olhos. "Último aviso", ele respondeu. De 1993 até 1997, todos os verões, eu participei de um acampamento cristão para meninas. O acampamento durava 4 dias e 3 noites. Havia cerca de 200 meninas no acampamento e ficava a aproximadamente 2 horas de carro de nossas casas. Algumas áreas de camping eram apenas para barracas. Outras tinham cabanas em forma de A, e pelo menos uma das áreas de camping tinha casas longas. O acampamento se chama Ensign Ranch, condado de Kittitas, Washington. Você pode procurar online para ver fotos de como são essas diferentes áreas de camping. É um acampamento realmente seguro e nos divertíamos muito todos os anos. À noite, contávamos histórias assustadoras, algo bem típico de acampamentos para jovens. Na última noite do acampamento em 1996, eu tinha 15 anos na época, várias de nós estávamos no nível superior de nossa casa longa. Já era hora de dormir, então estávamos contando histórias de terror em voz baixa. Eu havia contado algumas histórias, uma com a ajuda de uma amiga, vou chamá-la de Lily. Não me lembro das histórias específicas daquela noite, apenas coisas típicas como "e o gancho estava pendurado na porta do carro". Depois de algumas horas contando histórias assustadoras, alguém estava falando e eu estava ficando muito cansada, mal conseguia manter os olhos abertos. Então, algumas das meninas pediram para eu contar mais uma história. Comecei a contar uma história, inventando enquanto falava, apenas um começo típico de "em uma noite escura, na floresta não muito longe daqui". A próxima coisa que sei é que acordei, deitada de costas. Enquanto eu despertava, percebi que ainda estava falando. Mas, uma vez que me tornei consciente de estar falando, não conseguia me lembrar do que estava dizendo ou tentando dizer. Acordei completamente então e terminei dizendo algo sem graça como "todos morreram, fim". Olhei ao redor para as meninas, que estavam todas olhando para mim com olhos arregalados. Algumas estavam chorando baixinho, bocas abertas de horror com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha amiga Lily sussurrou: "Isso foi a coisa mais assustadora que já ouvi". As meninas que não estavam chorando concordaram com a cabeça. Eu disse que estava cansada e que todas devíamos dormir. Quando todas as outras meninas se afastaram para seus sacos de dormir,
Perguntei a Lily e outra menina, vou chamá-la de Sarah, o que eu havia dito. Admiti para elas que havia adormecido e não conseguia lembrar de nada. Lily e Sarah trocaram olhares. E Lily hesitou antes de dizer: "Isso só piora as coisas." Sarah concordou com a cabeça e disse que não queria repetir porque era realmente assustador. Nesse ponto, se tivesse sido apenas Lily e uma ou duas das outras meninas do grupo, eu teria pensado que elas perceberam que eu estava dormindo e estavam apenas brincando comigo. Mas Sarah era, e ainda é, uma pessoa muito séria que não tem muito senso de humor, não gosta de pegadinhas, mesmo as inocentes, e é honesta quase até demais. Então fui dormir me sentindo inquieta, mas exausta. Algumas horas depois, fui sacudida por uma das líderes adultas do acampamento. Ela me disse para pegar minhas coisas e segui-la. Sonolenta e desajeitadamente, carreguei minhas coisas pela escada. Depois a segui para fora. Outros 2 líderes do acampamento estavam ao lado de uma barraca. Eles me disseram para colocar meus itens dentro e depois vir falar com eles. Dentro da barraca estavam 2 das meninas mais jovens, 12 ou 13 anos, que haviam ouvido as histórias assustadoras e que estavam chorando quando acordei. Elas não olhavam para mim, apenas ficavam deitadas chorando. Quando voltei para fora para falar com os líderes, eles disseram que Lily havia aparecido na tenda deles com as 2 meninas chorando. As meninas estavam chorando e continuavam dizendo que queriam que seus pais viessem buscá-las. Lily explicou sobre as histórias assustadoras e sobre a minha ter sido a que as fez chorar. Os líderes me perguntaram o que eu havia dito. Admiti que havia adormecido e honestamente não sabia. Os líderes disseram que Lily se recusou a contar o que eu havia dito, e as 2 meninas apenas choravam mais quanto mais tentavam falar com elas. Eles explicaram para as meninas que não iam ligar e acordar os pais delas às 3 da manhã e fazer com que dirigissem mais de 1 hora apenas por causa de histórias assustadoras, além de que todas nós íamos para casa no dia seguinte. Como punição por assustar as meninas, os líderes me fizeram dormir na barraca com elas, enquanto os líderes foram dormir na casa longa. As meninas choraram um pouco e então todas adormecemos. Elas já não estavam mais na barraca quando acordei pela manhã. Até hoje, não tenho ideia de qual história assustadora eu contei. Ninguém que estava lá nunca esteve disposto a me contar os detalhes. Vários anos depois, Lily me disse que ela tinha pesadelos aleatórios por causa disso. Os únicos detalhes que tive respondidos foram: minha voz soava como de costume, meus olhos permaneceram fechados na maior parte da história, o que as assustou ainda mais. E a história era coerente e fazia sentido até o final, quando terminei de falar sem graça. Novamente, se tivesse sido apenas Lily e algumas das outras meninas menos sérias, eu saberia que estavam apenas brincando comigo. Mas Sarah e a maioria das outras meninas que estavam lá, incluindo uma que chorou a maior parte da noite, mesmo fazendo parte de uma pegadinha comigo, simplesmente não parece provável. Aqui está a minha história de um cara que encontrei na floresta profunda da Flórida. Me avise se você achar interessante. Floresta Nacional de Ocala, Flórida. Provavelmente me deparei com um acampamento de caçadores furtivos ou uma operação de drogas, e eles colocaram placas para assustar as pessoas. Eu e um amigo estávamos caçando lá e ficamos até depois da meia-noite procurando por javalis. Percebemos que estávamos muito mais fundo na floresta do que planejamos e começamos a sair. Provavelmente estávamos a 3 ou 4 milhas da estrada principal. Estávamos andando no escuro, fortemente armados com fuzis, armas de mão e facas de caça com lâmina fixa em uma bainha no quadril. Então, realmente não tínhamos medo de nada. Além disso, a lua estava brilhante o suficiente para navegar, mesmo sob as árvores. Tínhamos luzes montadas em nossos rifles e eu tinha uma lanterna grande e poderosa na mão que eu podia transformar em estroboscópio ou usar como um porrete. Enfim, o ponto é que não estávamos paranoicos com nada.
Estávamos voltando e começamos a ouvir algo passando pela floresta à nossa direita e estava prestes a cruzar a trilha à nossa frente. A maioria das trilhas são antigas estradas de exploração madeireira, são bem largas e fazem quadrantes quadrados na floresta. Esta trilha específica cortava um dos quadrantes e estava coberta de vegetação e estreita. Pensamos que era um veado ou talvez um urso negro. De qualquer forma, não podíamos atirar à noite. Então, em vez de usar as luzes do rifle, usei minha lanterna de mão. Esperamos até ouvir que estava perto da trilha, então liguei minha luz. Tudo o que vimos foram um par de pernas brancas cruzando a trilha estreita a cerca de 50 pés na nossa frente. Pareciam humanas. Ficamos um pouco perplexos. Que idiota vai se aventurar na floresta profunda à 1 da manhã de shorts? E pelo mato espesso, não pela trilha? Muito estranho. Mas novamente, armados como estávamos para os javalis, continuamos porque levaria uns 30 minutos extras para voltar e dar a volta no quadrante. Ouvimos barulhos ocasionais na floresta, mas nunca se aproximou de nós novamente. Finalmente, chegamos ao meu carro e fiquei aliviado que ainda estava lá e não havia sido arrombado ou algo assim. Mantemos os rifles carregados, colocamos nossas armas de mão entre o banco e o console central e sentamos no banco da frente. Começo a sair da floresta com o teto solar aberto e as estrelas estavam simplesmente deslumbrantes. É fácil esquecer o quão incrível é o céu noturno no meio do Parque Nacional de Ocala. Cerca de meia milha estrada abaixo, meus faróis iluminam um homem com uma camisa xadrez de botão e shorts caminhando pela estrada. Estamos a milhas de qualquer estrada pavimentada, e depois são mais de 10 milhas na estrada pavimentada para chegar a uma cidade. Além disso, esta é a parte norte da floresta, onde não há cabanas antigas que foram construídas antes de ser declarada um parque nacional. Esse cara não tinha mochila nem nada. Era isso que vimos cruzar o caminho. O que ele estava fazendo andando por aqui às 2 da manhã sem suprimentos, sem lanterna, nada. Ele nem olhou para nós quando passamos. Enfim, quando nos aproximamos da estrada pavimentada, descarregamos os rifles e os colocamos no porta-malas e fomos para casa. Foi uma viagem muito divertida e mal posso esperar para voltar, mas sempre estarei armado no Parque Nacional de Ocala. Algumas coisas realmente estranhas acontecem por lá. Eu sempre fui um campista ávido durante a maior parte da minha vida. Mais do que isso, eu realmente morei na natureza de Wyoming por quase 2 anos quando criança, em uma casa em uma reserva natural. Um lugar onde a eletricidade só estava disponível por gerador e tínhamos que ferver a água que eu e meus irmãos carregávamos do riacho. Tudo isso antes de eu ter 10 anos. Se houvesse emergências, levaria pelo menos 1 hora para conseguirmos ajuda ou a ajuda chegar até nós. Já cacei animais perigosos, não me orgulho particularmente disso, mas aconteceu, e vi algumas coisas estranhas no deserto. Então, quando digo que não me aventuro sozinho nas florestas da Cordilheira de Cascadia, é importante saber que a natureza selvagem não me assusta facilmente. Eu tinha 23 anos quando um amigo meu, vamos chamá-lo de Darren, todos os nomes são alterados, me convidou para uma viagem de acampamento. O local ficava a alguns quilômetros, subindo uma estrada de extração de madeira, então cerca de 1 hora de caminhada de uma já estrada bem isolada. Éramos apenas eu, Darren e seu bom amigo Wade. O local ficava, a partir da estrada de extração, a cerca de 10 minutos descendo uma trilha. No momento em que chegamos ao local, fiquei empolgado. O pequeno lago era lindo, mal tocado por pessoas ao longo dos anos. Também me confortou um pouco ver que no último mês, pelo menos alguém mais havia acampado lá, madeira extra ao lado da fogueira. Comemos um monte de chile e cachorros quentes, mas ao anoitecer os caras foram para a floresta e voltaram com um balde lacrado que haviam enterrado no ano anterior. E o abrimos para pegar algumas refeições prontas para comer que eles guardaram em seu esconderijo.
Estava parecendo ser uma das melhores viagens de acampamento que eu teria na minha vida adulta. Essa noite foi um pouco diferente. Pela primeira vez na vida, senti uma inquietação ao dormir na minha barraca. Não consegui identificar exatamente o motivo. Atribuí isso ao fato de não estar acostumado a acampar sem meu pai. Darren trouxe seu revólver para proteção contra predadores, mas ele era o único armado. No dia seguinte, choveu, como costuma acontecer no Noroeste Pacífico, e tentamos esperar a chuva passar, mas eventualmente desistimos. Arrumamos nossas coisas e fomos para casa. Avançando para o ano seguinte, eu e Darren sentimos vontade de acampar novamente, e eu queria dar outra chance àquele local. Passei um grande esforço convencendo alguns dos meus amigos a se juntar a nós. No final, acabaram sendo 6 de nós e um grande pastor alemão branco. Eu, Darren, Wade, James, Charles e Rita, a namorada de James, e Moogie, o cachorro. Sabendo sobre a inquietação que senti da última vez, trouxe minha espingarda. James queria praticar tiro ao alvo não regulamentado, atirando em coisas que não são permitidas em estandes de tiro oficiais, como latas cheias e galões. Também trouxemos um quadriciclo desta vez para podermos transportar uma quantidade extra de água, bebidas alcoólicas e outros suprimentos para tornar nosso fim de semana mais confortável. No primeiro dia, enquanto estávamos montando o acampamento, ouvimos um alto-falante tocando música no extremo sul do lago, que ficava basicamente ao lado da estrada de extração, e desta vez podia ser visto da estrada, ao contrário do ano anterior. Então, decidindo que éramos americanos corajosos, eu e James fomos até a fonte da poluição sonora. Agora, devo elogiar a calma do policial que estava apenas em uma viagem de pesca, quando 2 homens grandes, armados, eu com a espingarda, James com sua pistola, surgiram da floresta. Nos apresentamos, mencionamos os outros, mas não exatamente onde estávamos acampando, apenas que era nas proximidades. Foi aí que as coisas começaram a ficar assustadoras. Poderia ter sido apenas policiais fazendo seu trabalho, mas esse cara realmente queria saber exatamente onde estaríamos. Então ele mencionou seus lugares favoritos nas proximidades e realmente queria que tentássemos um outro lugar a 2 milhas adiante na estrada de extração. Em um ponto, era quase como se ele estivesse sugerindo que aquele era o único lugar onde não teríamos problemas. Darren finalmente apareceu e nos disse que havia falado com os proprietários do terreno alguns anos atrás, e eles estavam bem com nossa presença lá. O policial ficou irritado, mas mentimos e dissemos que verificaríamos o local que ele estava sugerindo. Nenhum de nós confiou no cara quando saímos, então decidimos não ir. Parecia um cenário de filme de terror. Todo aquele policial suspeito nos dizendo para irmos ao lugar onde seus amigos caipiras vão nos sequestrar. Então seguimos em frente, ainda bem cedo no dia. Montamos nossas coisas, acendemos uma fogueira. Flutuamos em nossa enorme cadeira-barco inflável para 4 pessoas. O maior destaque do dia, Charles derrubou uma árvore inteira com nada além de um pequeno machado, como um intermediário entre um machado de mão e um machado de bombeiro. Um feito impressionante de resistência e força. Foi um bom dia que levou a uma boa noite. Mas logo após escurecer, senti novamente uma inquietação. A primeira coisa que me preocupou foi que alguns de nós ouvimos algo grande cair na outra margem do lago. Pensamos que poderia ser Moogie, mas ele estava perto da fogueira, com a cabeça agora erguida e olhando na direção do som. Como estávamos bêbados, pensamos que talvez a coisa inflável pudesse estar comprometida, então fomos com lanternas para tirá-la da água e colocá-la na margem. Então ouvimos a coruja. Charles, Wade e Darren já estavam dormindo por volta da meia-noite. Rita estava cantarolando ao lado da fogueira com Moogie, e eu e James estávamos buscando mais madeira para a fogueira durar mais. Ouvimos uma coruja começar a piar, um ritmo com o qual eu estava familiarizado na área. Mas havia algo estranho nisso. Tenho um dom para imitar sons de pássaros, então o que percebi imediatamente foi que o último pio estava errado. Quase sempre parece que a coruja está rolando o R
nesse último pio da sequência. James, que não é tão acostumado com a vida ao ar livre quanto eu, diz: "Isso quase parece uma pessoa." Nós brincamos, ouvimos mais algumas vezes, então eu tento imitar o som da coruja. Silêncio. Por alguns minutos, justo quando estou pensando que faz sentido por causa do barulho, começa de novo, mas não apenas uma coruja. Outra começou cerca de meio segundo depois da primeira. A nova coruja soava mais como uma coruja de verdade do que a primeira, que parecia ter começado novamente. E após o primeiro pio da coruja real, a falsa parou abruptamente. "A coruja mandou a outra coruja calar a boca?" James diz para mim. Decido gritar: "É melhor ouvir a sua esposa, cara!" Imediatamente após eu gritar, ambos ouvimos um barulho alto, quase idêntico ao som da árvore caindo que Charles derrubou no início do dia. Mug começa a ficar louco, latindo e rosnando. Ele tinha um problema com a glândula de cheiro naquele momento, então estava soltando aquele fedor também. Ele se sentia ameaçado, e felizmente Rita estava lá para impedi-lo de fugir. Tão grande quanto ele era, se realmente quisesse se mover, ela não seria um obstáculo significativo. Estou quase me cagando de medo. Vou reiterar para efeito. Já cacei leões da montanha e ursos na minha vida, e em nenhum momento durante essas caçadas fiquei tão abalado e genuinamente assustado quanto isso. Fiquei paralisado por cerca de 1 minuto inteiro. "Quem quer que seja, é melhor cair fora. Temos muitas armas." Eu grito através do lago. Então, silêncio novamente. Felizmente, pelo resto da noite. Não consegui dormir até Darren acordar, basicamente ao amanhecer. Então perdi o café da manhã e um mergulho matinal no lago que os outros fizeram antes de eu me levantar, precisando desesperadamente ir ao banheiro. James já havia explicado os barulhos aos outros, quando todos estávamos prontos para nossas diferentes aventuras. Darren, Wade e Rita só queriam ouvir o rádio e relaxar. Mug havia fugido logo após o almoço e decidimos procurá-lo enquanto também investigávamos a área dos barulhos da noite anterior. Quase imediatamente, quando chegamos ao outro lado do lago, os pelos da nuca se arrepiaram. Charles também se sentiu assustado, mas ele tinha um machado, eu tinha uma espingarda e James tinha seu rifle e arma no quadril. Então continuamos, procurando provavelmente por algumas horas. Eu estava principalmente tentando ver se conseguíamos encontrar alguma árvore que tivesse caído. Então chegamos à margem leste do lago. Estávamos acampados no lado oeste. "Caramba!" Charles diz, fazendo eu e James corrermos até ele. Lá vimos o que parecia uma pegada humana. Apenas uma, mas era claramente uma pegada na lama. Até tinha um pequeno poço de água nela. Meu primeiro pensamento foi pé grande. Então tirei minha bota e comparei os tamanhos. Eu sou um cara enorme com pés bastante grandes, então não foi surpresa que meus pés enormes superassem essa pegada quando coloquei minha própria pegada ao lado dela. Mas o que era estranho era que a outra pegada, onde estaria o dedo mínimo, parecia ter outro dedão ali em vez disso. Também encontramos várias árvores caídas, mas nenhuma que parecia recente. Decidimos dar a volta ao norte do lago e voltar para os outros, fazendo um círculo completo. Mug estava bem. Assim que o cheiro de comida encheu o ar, ele voltou correndo. E todos tivemos um dia bastante bom novamente, bebendo, festejando e zombando uns dos outros por sermos paranoicos. Ouvimos alguns tiros um pouco perto demais, então chamamos para avisar os atiradores que havia pessoas e animais por perto. Os atiradores entre nós realmente foram encontrar as pessoas e todos, exceto Darren e Wade, se juntaram ao velho e sua esposa, atirando em qualquer coisa. Parte de mim conscientemente pensou: qualquer coisa que estivesse espreitando, certamente não está mais agora. Como eu estava errado. Uma breve menção sobre Charles. Desde que éramos crianças, Charles tinha terrores noturnos vívidos. Na maioria das vezes engraçados, algumas vezes assustadores. Ele caminhava e tinha conversas com você enquanto ainda estava dormindo. Todos tínhamos ido para a cama
Eu fui um dos primeiros devido a ter dormido apenas 4 horas e estar bastante bêbado de rum. Ei! Quem é esse? Capitão! Fique na sua barraca! Charles, que estava dormindo em uma lona perto da fogueira em vez de em uma barraca, começou a gritar. Eu me levantei, peguei a espingarda e acendi a lanterna. O que está acontecendo? Eu grito, adrenalina preenchendo toda a minha existência. Podia sentir meu coração batendo nos ouvidos. Venha mais perto da fogueira. Não se abaixe, desgraçado. Use suas palavras. Ele continua gritando, finalmente acordando James e Rita, que estavam na barraca mais próxima de Charles. O que diabos? James grita. Muggy começa a rosnar e aparentemente soltou a glândula de cheiro novamente na barraca deles, porque ele e Rita estão tipo, Ugh! Mug! Que nojo! Tem alguém se aproximando da barraca do capitão. Saia daí. Eu começo a abrir o zíper da minha barraca. Não você, capitão. Fique aí dentro. Ele está bem ao seu lado. Todo mundo até hoje nega ter ouvido isso. Mas juro que ouvi algo sussurrar capitão antes de ouvir um galho quebrar bem ao lado da minha barraca. James sai da barraca dele e segundos depois o ouço rindo. É apenas o toco de água. Charles está tendo um terror noturno. Charles afirmou que não estava sonhando, mas quando saí e iluminei o toco, ele concordou que tinha que ser isso. Colocamos um daqueles grandes galões de água em cima de um toco. Facilmente poderia ser confundido com uma camisa branca de pé no escuro. Satisfeitos de que não havia realmente nada lá, apesar dos meus protestos, todos voltamos a dormir. Charles ficou na barraca pelo resto da noite. Eu decidi passar o resto da noite de vigia. Essa foi uma das, se não a mais, noites aterrorizantes da minha vida. Houve mais atividade naquelas florestas do que jamais havia ouvido antes. Muggy acordava e latia várias vezes enquanto eu ouvia galhos quebrando nas árvores. Então ouvi um estalo realmente alto que só podia estar a cerca de 3 metros de distância. Eu pulei de pé, virei para onde estava o barulho e acendi minha luz. Já vi traseiros de cervos suficientes na vida para saber o que vi correndo de mim. O que não é normal dos cervos, no entanto, é que eles não se levantam e correm com as patas traseiras. Muggy uivou e rosnou. Mirei, deixando a luz cair, e atirei. Não me importava que ele tivesse se virado para correr. Descarreguei. Bum. Após bum. Após bum. Até acabar com todos os 6 cartuchos que tinha carregado. Todos os outros estavam surtando e correram para fora das barracas. Contei o que aconteceu e ninguém voltou a dormir até o amanhecer. Nada mais aconteceu naquela noite. Acho que Muggy, se recusando a sair da barraca, foi o que permitiu que os outros me levassem a sério o suficiente. Ele era um cachorro corajoso, doce, mas se cães bravos mexessem com ele no parque, ele sabia como reagir. A última coisa que aconteceu naquele último dia. Darren e Wade foram enterrar o balde após colocar alguns suprimentos novos nele. Eles sempre sabiam onde o esconderijo estava enterrado porque havia um, diferente, toco que usavam como marco. Aquele toco simplesmente desapareceu. Estava lá quando recuperamos o esconderijo 2 dias antes, mas agora havia sumido. Nenhum sinal de ter sido arrancado, arrastado ou perturbado. Simplesmente parecia como se nunca tivesse existido. Todos pensamos que cometemos um erro, até encontrarmos o buraco do balde, ainda escavado e com a pequena capa de chuva enfiada nele. Bem, eu não volto mais aqui, então podemos levar isso conosco, Darren disse, e todos saímos após o almoço. É por isso que nunca vou nem mesmo fazer uma caminhada na selva da Cordilheira das Cascadias sem uma arma de fogo, e pelo menos outras 2 pessoas que saibam usá-las.